Fala minha gente, tudo bem? Então, vocês já perceberam que eu sempre falo que eu vou fazer a review de um fone especial, de um fone muito legal, porque, né, o canal é novo e eu só pego os fones que eu acho interessantes para fazer review por enquanto. Mas esse cara aqui foi um dos fones que eu queria ter feito review por primeiro e não pude porque eu não tinha nenhum em mãos. Esse carinha aqui é o Arcano SHP80. Ele custa menos de R$200, com o dólar a quase R$6, esse cara custa menos de R$200, tá? E é um dos melhores fones que eu já ouvi. Sem brincadeira, eu já ouvi bastante fone bem mais caro que ele e o Arcano continua um dos meus favoritos. Então essa reviewzinha aqui vai ter um certo peso emocional, é um fone que eu gosto pra caramba e bora começar! Cara, em termos de construção, SHP80 é um fone super simples, mas ao mesmo tempo muito correto. Ele é um fone muito assertivo, ele não tem muito frufru, ele não tem muita firula, ele é direto e simples, minimalista até diria. O que eu acho bem interessante. Você pode notar que no design dele tudo é feito para funcionar muito bem. A headband não tem nenhuma firula novamente, não tem elástico, não tem nada, é só um acolchoado simples, não é couro nem nada, mas que funciona muito bem. As hastes ajustam a altura em forma de slider, tudo muito simples, mas muito funcional também, tá? E as cups são ovais, cara, com pads removíveis, ou seja, tudo muito simples. O cabo é fixo, tá? E o cabo é bem longo, é um cabo de estúdio, então essa seria o maior problema que eu tenho com a construção do SHP80, mas de resto ele é um fone de estúdio simples. É um fone que, se você pedir para uma criança desenhar, provavelmente ele vai desenhar algo parecido com isso aqui, tá? Quais são as vantagens desse tipo de construção? Como eu disse, ela é muito assertiva, ela não tenta inventar, ela não tenta mudar a roda, ela só segue o que já foi constatado que é bom. O arco é um pouquinho oval, encaixa muito bem na sua cabeça, tá? As pads são ovais, ou seja, cobrem toda a sua orelha muito bem, tem uma profundidade legal e tá pronto. Super confortável, super leve, super simples, super correto. Se fosse para criticar alguma coisa, eu diria que essas pads de veludo incomodam um pouco no calor, mas sendo bem chato, tá? E esse cabo é muito longo. Porém, esse cabo é bem interessante porque a Arcano mudou esse cabo. Esse cabo era bem terrível antigamente, era um cabo seco, meio durão. O primeiro Arcano que eu tive era assim. E agora tá um cabo bem maleável. Então não tem muito o que reclamar não, a construção dele é correta, coerente, simples e por R$200 geralmente você não espera tudo isso. Tudo em metal, couro, tecido, veludo, muito bom, muito barato, muito bem. Agora em som, cara, o som do SHP80 para os meus ouvidos é sensacional, tá? Vou explicar aqui para vocês que ele é um fone natural. Natural é diferente de neutro. O que eu quero dizer com isso? O timbre dele é muito correto. O timbre das baterias, das vozes é muito realista, muito palpável, principalmente para o preço, mas não é neutro, não é que ele tenha graves, médios e agudos na medida. Não, ele é um pouquinho grave, um pouquinho agudo, um pouquinho em V, pouca coisa, mas ele não é tão neutro, mas é um som, como eu disse, muito natural e correto. E isso é uma coisa que é muito difícil de encontrar num fone barato, principalmente nos médios, que são as regiões das vozes. Como o nosso ouvido é tão acostumado a ouvir médios, é a parte mais importante pra gente, né? É a parte da fala, é onde a gente reconhece a voz de outro ser humano. Qualquer anomalia nos médios os nossos ouvidos percebem, sabe? Interpretam como um timbre incorreto. E o Arcano não, o Arcano tem um timbre muito correto. E isso é algo que eu nunca achei por esse preço em fones over-ear. Os agudos têm um brilhinho extra, tá? Então ele tem um detalhamento ali legal a mais e a gente vai começar com os graves. Os graves, na minha opinião, são ótimos em timbre e quantidade. O que eu quero dizer com isso? O timbre dele, como eu disse, é correto. Um bumbo de bateria parece um bumbo de bateria, só que por ser um fone com as costas abertas, ele não estende tão bem para os subgraves. E o que acontece? Ele não tem tanto preenchimento. Ele dá aquele coice dos médio graves que ele tem um pouquinho acima, com um timbre bem correto, mas não tem aquele corpo embaixo dando aquela ancoragem, entendeu? Por exemplo, a música 6 O'Clock do Dream Theater,
Já no começo, com prato de bateria, você consegue ter uma imagem muito boa, uma espacialidade muito boa, ouvir o prato vindo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, não lembro direito como é que é, com muita precisão. Só que esse grave, apesar de ter um timbre natural e uma quantidade boa, não tem tanto preenchimento, entendeu? É isso que eu quero dizer. Partindo para os médios, cara, os médios do SHP-80 são, para os meus ouvidos, sensacionais, mas é uma parte que dá para criticar um pouquinho, porque é o seguinte, cara, ele tem um timbre muito correto para os meus ouvidos, um timbre muito natural, e na faixa de preço isso é muito raro. Mas ele tem um véuzinho nesses médios, o famoso véu da Sennheiser, algo parecido, sabe? E como é que eu explico esse véu? Por muito tempo eu me perguntei como era esse véu, eu tive que ouvir uns fones da Sennheiser para começar a compreender. E basicamente esse véu, se eu tivesse que explicar para vocês, apesar de difícil, tenta imaginar o seguinte, você tem os médios, região das vozes, da guitarra e tal, com presença. Eles estão ali na frente, tá? Então, ok. Só que eles são mais macios, são um pouquinho mais arredondados, mais aveludados, entendeu? Não tem aquela ranhura, aquela textura extra que o grado tem muito forte. Não, ele faz o contrário, ele amacia e fica um som muito gostoso, muito digestível, muito fácil de você digerir realmente. É um som aveludado, quente, né? Só que não é tão detalhado, falta um pouquinho dessa textura, como eu falei. Vou dar um exemplo para vocês. Na música Fear and Love da Morcheeba, não sei se assim se pronuncia, se estiver errado deixa nos comentários como é que se pronuncia o nome dela. Já na introdução da música você consegue, se você tiver um fone muito detalhado, você vai conseguir ouvir os arranjos de violino ou de acorde sendo arrumados. Eu diria que isso até é um erro de gravação. A primeira vez que eu ouvi foi com o Tinal de T2, que tem médios muito detalhados, e o Arcano acaba escondendo um pouco isso. Agora que você sabe que tem isso nessa região dessa música, você consegue ouvir com ele, mas ele não joga na frente, então você acaba muitas vezes passando esse tipo de micro detalhamento, porque ele tem esse véu, e isso acaba escondendo algumas coisas. Partindo para os agudos, aqui é uma área que, na minha opinião, ele acerta muito. Como eu disse, ele não é neutro, ele tem os agudos elevados ali na região dos pratos de bateria, mas o timbre é muito correto novamente. Ele é um fone muito assertivo, muito correto. Os pratos têm um splash a mais, um brilho a mais, os acordes têm um brilho a mais, e como ele tem uma espacialidade muito boa para a faixa de preço, como eu disse, foi o primeiro fone aberto que eu testei e eu fiquei maravilhado com a espacialidade, você tem um senso de arejamento, de brilho, de detalhamento na região dos agudos, nos médios, apesar de ser um pouquinho velado, ele compensa nos agudos. Muito grande, cara. E quando você junta tudo isso, fica um fone muito gostoso. Você tem graves quentes, elevados, naturais, com médios um pouquinho recuados, um pouquinho sedosos, mas novamente naturais, e um brilho nesses agudos para equilibrar, ó, fica coisa fina. Ele lembra muito o Sennheiser 58X que eu tive aqui em casa por vários meses e, bicho, quando eu ouvi os dois eu ficava, cara, como é que esse 58X custa 1.500 e o Arcano custa 200, tocando ali 85%? Obviamente quanto mais você vai subindo na escada, mais você paga e menos você recebe, né? Mas, cara, você consegue algo muito parecido, uma experiência muito hi-fi, com muita qualidade e fidelidade, pagando R$200. Isso pra mim é insano, cara. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho um amigo que começou a entrar no mundo da audiofilia, inclusive esse fone é dele, ele me emprestou. Valeu, Matheus! Esse fone é dele. E ele me perguntou assim, cara, que fone que eu compro pra jogar e ouvir música até R$500? Eu falei, cara, tu compra um Arcano SHP-80. Beleza, quanto é que é? R$200. Pô, R$200? Mas é até 500. Falei, não, mas até R$500 pega o SHP-80, que vai ser a melhor opção. Tá, mas e se eu quiser algo melhor? Cara, vai ter o SHP-9500, que vai ser, na minha opinião, um pouquinho melhor. Eu até prefiro o Arcano, vou confessar. Vai ser um pouquinho melhor e vai custar seus 700. Então você começa a notar o abismo que tem entre um fone e o outro. Para você conseguir, na minha opinião, mais que esse carinha aqui, você tem que desembolsar 4 vezes mais. E isso praticamente revela o quão bom ele é pelo preço. Essa parada de custo-benefício é algo muito, né,
Ah, depende do seu bolso, depende da sua carteira, depende do que você quer, mas é incontestável que o Arcano SHP80 é um fone de custo-benefício excelente, por isso eu vou recomendar para todo mundo, velho. Para minha mãe começou a tocar piano, eu quero um fone legal para eu tocar meu piano aqui, meu teclado, e barato. Mãe, pega o SHP80. Ah, eu quero um fone para jogar, pega o SHP80. Gente, peguem o SHP80. Se ele tiver em estoque, né? Coisa que ele nunca tá, coitado. Bom, gente, essa foi a review do SHP80. Fone maravilhoso. Tem que ser espalhada a palavra do SHP80 pelo Brasil. As pessoas merecem ouvir algo de qualidade sem tirar tanto do bolso. Se você gostou dessa review, deixa o like. Se você já ouviu o Arcano SHP80, deixa nos comentários o que você acha do som dele. Se você acha que é um pouco diferente do que eu falei, se você acha que é parecido, se você acha que dá para melhorar algo. Se você não gostou da review, deixa o dislike 2 vezes, como a gente sempre combina. E até a próxima!